Então hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Lucas, ao Evangelho de Lucas. E talvez a primeira pergunta que vem à sua mente é: por que nós vamos estudar Lucas? Por que vocês escolheram o Evangelho de Lucas? E a resposta mais precisa, mais direta é porque é a Bíblia, tá? Então se você não gostou dessa escolha, a culpa é sua, não é minha. Você não está gostando de estudar a Bíblia, né? Então nós vamos estudar a Bíblia. Aos domingos pelas manhãs, né, nós temos estudado o livro de Provérbios. Nós estamos no capítulo 24 do livro de Provérbios. E de noite nós estamos estudando o livro de Efésios. Então nós já estamos no Antigo Testamento, já estamos numa epístola no Novo Testamento. E aí ficamos com aquela indagação: o que nós devemos estudar na EBD? E quando comecei a pensar sobre isso, o livro de Lucas já vinha piscando na minha mente, né, fazia algum tempo. Por quê? Trata-se de um evangelho. Então nós aprenderemos aqui sobre a vida de Cristo, né, que é algo importantíssimo. Trataremos de diversos assuntos que estão inseridos aqui, de uma maneira bem prática. E nós também, ao mesmo tempo, estamos estudando um evangelho que se difere dos outros evangelhos. Quando a gente olha para o livro de Lucas, nós vemos que esse livro, ele é um livro único, né, bem diferente dos outros evangelhos, apesar deles estarem tratando de assuntos semelhantes. Por exemplo, o autor que nós acreditamos, eu vou abordar um pouquinho sobre ele hoje pela manhã, é Lucas, né? E ele é um gentil, ou seja, ele é um não judeu. Então, quando ele escreve o Evangelho, ele escreve tendo em mente um público gentil. Eu creio que a grande maioria de nós aqui trata-se de pessoas que não são judias, são gentios. Então, quando nós vamos estudar esse livro, ele vai falar a nossa realidade de uma maneira muito mais direta e muito mais simples. O público também para o qual ele escreve é um público gentil. Você vai perceber logo no início dessa carta, que ele escreve essa carta ao excelentíssimo Teófilo. E esse título que nós vamos explorar daqui a pouco, remete a uma pessoa que provavelmente conhecia a fé e que estava querendo conhecer um pouco mais dessa fé cristã, mas que não era judia. Então, nós mais uma vez vemos que Lucas ele escreve tendo isso em mente. Quando a gente olha, por exemplo, para Mateus, nós vemos que o público de Mateus é um público judaico. Logo no capítulo 1 de Mateus, Jesus fala, né, ou o autor ali vai dizer que Jesus veio para salvar o seu povo. E aí a ênfase é dada para os judeus. Então, existem características muito judaicas no livro de Mateus. O livro de Marcos, que é um livro que nós já estudamos lá em São Paulo, na Igreja Batista Reformada de São Paulo, alguns anos atrás, a gente estudou ele no grupo de jovens, que os jovens hoje já têm uns 40, 50 anos, né? Mas vários deles já pegaram essa parte aí. E o livro de Marcos é um livro que parece que ele está assim, correndo. E aí você vai ver a palavra imediatamente, 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 assim, várias vezes. Diferente do livro de Lucas. Que no livro de Lucas você vai ver um estudo, uma narrativa calma, com detalhes, e você consegue parar, analisar, refletir, questionar, algo que às vezes no livro de Marcos passa corrido, e nós não percebemos. Por que não estudar João? Bom, nós não temos nada contra a carta de João, mas a linguagem de João, apesar de ser uma linguagem mais fácil, ela contém ali naquela carta detalhes e questões muito mais complexas do que questões que nós vemos em outros evangelhos, assuntos muito mais complexos. E também o foco de João se dá na vida de Cristo e principalmente nos momentos finais da vida de Cristo. Já Lucas ele passa a vida inteira, desde o nascimento até a morte de Jesus Cristo. Então, de modo geral, o livro ele foi escrito
para fortalecer a fé dos cristãos, para que os cristãos pudessem defender a fé deles quando eles estivessem passando por algum ataque contra a sua fé. Então, eu creio que essas razões aqui já são suficientes para a gente entender o porquê que o livro de Lucas deve ser estudado e também esclarece um pouquinho do porquê que nós vamos fazê-lo. Na Bíblia de Estudos, isso na Bíblia norte-americana, na brasileira eu não sei se tem essa nota, da NVI, tem uma nota que diz assim: Lucas desejava demonstrar que o lugar do cristão gentil no reino de Deus é baseado no ensino de Jesus. Ele desejava recomendar, incentivar a pregação do evangelho a todo mundo. Então, quando nós estudarmos Lucas, nós vamos perceber que o ensino de Cristo é um ensino que serve para todos, não apenas para um grupo determinado. Aquilo que nós estamos vendo em Efésios traz luz àquilo que nós veremos em Lucas. Cristo, ele veio e uniu dois povos que eram antagônicos, povos que se odiavam, gentios e judeus. E nós vemos aqui no Evangelho de Lucas que justamente nós, gentios, também fazemos parte do corpo de Cristo. E em Cristo nós recebemos essa salvação. Então, vamos fazer a leitura dos 4 primeiros versículos do Evangelho de Lucas. Lucas 1, de 1 a 4. Na medida do possível, eu vou usar sempre a revista atualizada, a tradução. Quando eu usar outra, eu aviso, tá? Para que os irmãos não fiquem aí perdidos ou com dúvidas, tá bom? Então, o Evangelho de Lucas, versículo 1 diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Fala, tem alguma coisa para a gente aplicar daqui? Tem, tá? Tem bastante. Mas, como você já percebe, essa introdução ao livro é uma introdução bem diferente dos outros evangelhos, né? Uma introdução completamente diferente. Mas, se você abrir lá no livro de Atos, abre lá comigo em Atos, capítulo 1, você vai perceber uma semelhança. Atos 1. E agora eu vou ler da Almeida do século 21. Lá diz assim: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, mesma pessoa que nós vemos aqui em Lucas, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E você vai percebendo ao longo da carta do livro de Atos, que há uma semelhança gigantesca no estilo de escrita, no palavreado, nas palavras utilizadas, e também no estilo da mensagem que ele escreve, que pode ser comparado ao livro de Lucas, porque na verdade é o mesmo autor, e a história de Lucas ela não termina com um ponto final, ela termina com uma vírgula, e continua no livro de Atos. Então, o que nós vamos fazer hoje é olhar para essa introdução, né, desses 4 primeiros versículos, e responder algumas perguntas que vão nos guiar para os nossos próximos estudos. Bom? E a primeira pergunta que nós devemos responder é: quem foi o autor dessa carta? Irmãos, geralmente, quando você tem um título na Bíblia, de um livro, esse título ele já diz respeito ou à autoria, ao propósito,
ou a quem foi escrito, tá? Então, por exemplo, Timóteo, foi Paulo escrevendo para Timóteo, tá? Quando você olha para os evangelhos, você tem então, na verdade, os autores desses evangelhos. Então, Mateus escreveu Mateus, Marcos, Lucas, nós vamos ver aqui, escreveu Lucas e Atos, João, tá? E assim por diante. Então, quando nós olhamos para a tradição, e quando eu falo tradição, os irmãos não precisam ficar assustados, tá? Nós ensinamos na sala de novos membros, em outras salas, que nós somos cristãos reformados, batistas reformados. O que isso significa? Significa que nós não acreditamos na nuda escritura. O que isso significa? Nós não acreditamos que somente a Bíblia tenha tudo que nós precisamos, no sentido de que as tradições, credos devem ser ignorados. Nós dizemos que nós acreditamos na sola escritura, que essa Bíblia é a palavra de Deus, ela é suficiente para nós entendermos a salvação e como nós devemos viver, mas os credos e tudo aquilo que nós temos da tradição nos serve para nos levar a cumprir aquilo que está aqui. Então, não é porque nós temos o credo apostólico, por exemplo, que nós vamos descartá-lo, falando, não, isso não presta. Bom, um credo, na verdade, é um resumo daquilo que nós cremos da palavra de Deus. Então, você fala, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e aí você vai descrevendo, né? O credo é um resumo da sua fé, é basicamente isso. Por isso que nós não descartamos, por isso que não é nuda a Escritura, mas sola a Escritura. Então, quando nós olhamos para a tradição, nós vamos ver que a tradição diz que o autor dessa carta foi Lucas. O autor de Lucas foi Lucas. Eu vou fazer aqui algumas leituras, tá? E algumas citações. Então, por exemplo, a tradição unanimemente afirma que o autor seja Lucas. Isso foi atestado pelo herege primitivo Marcião, que morreu por volta de 160 depois de Cristo. Ele diz que Lucas foi o único evangelho, ele não, todo mundo diz, né? Lucas foi o único evangelho encontrado no cânon de Marcião. Por que isso é importante? Porque ele descartava tudo aquilo que ele achava que não era a palavra de Deus. Mas o evangelho de Lucas, ele falou, esse eu tenho plena certeza e convicção, e não só isso, o autor é Lucas. Então você fala, olha, dos de fora já estão dizendo que é, agora dos de dentro. Bom, dos de dentro, você pode ver, por exemplo, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e outros pais da igreja, que afirmam categoricamente, que não há sombra de dúvidas, de que o autor da carta é Lucas, o autor desse evangelho é Lucas. Quando nós olhamos para isso, nós estamos fazendo o quê? Olhando para evidências externas, não é o livro que está dizendo. Afinal, você não vai ver assim, escrito no livro de Lucas, eu, Lucas, autor desse evangelho, escrevi esse evangelho para você não vai ver isso. Agora, o que você vai ver são evidências que nos apontam para quem escreveu esse livro. E aí nós temos algumas evidências internas. Por exemplo, no livro de Atos, existem 4 passagens nas quais o autor de Atos, que também é o autor de Lucas, ele se coloca como estando presente ali. Então ele fala nós. Se os irmãos quiserem anotar, é Atos 16, de 10 a 17, Atos 16, de 10 a 17, Atos 20, de 5 a 16, Atos 20, de 5 a 16, Atos 21, do 1 até o 18, e Atos 27, até o versículo 16 do capítulo 28, tá? O que acontece aqui? Essas declarações de nós, aqui que aparecem no livro de Atos, elas parecem que foram tiradas ali do diário de um companheiro do apóstolo Paulo, tá? Então, uma das seções aí do nós, ela nos dá a informação de que o escritor, ele ficou algum tempo lá em Cesareia com Filipe, o evangelista,
e com as suas 4 filhas. E somente mais de 2 anos depois, ele e Paulo navegaram para Roma. Então, quando nós começamos a olhar para isso, nós começamos a perceber que existem algumas possibilidades. Paulo, ele cita o nome de algumas pessoas que viajaram com ele, que trabalharam do lado dele. Por exemplo, lá em Colossenses, se os irmãos quiserem abrir, Colossenses 4:14. Colossenses 4:14. O que acontece ali? Paulo cita o nome de Lucas. Ele fala assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas e Lucas eram pessoas que participavam do ministério de Paulo, que ajudavam Paulo. Filemão, versículo 24, diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então você vê aí também uma outra citação, dizendo que Lucas era um dos cooperadores de Paulo. Então, quando você começa a juntar as evidências externas, a tradição, com as evidências internas, você começa a ligar os pontos, falar: olha, nós participamos disso, daquilo, quem estava com Paulo naquele momento. Você tem algumas possibilidades, as possibilidades são reduzidas a 2, e na verdade, qual que tem mais probabilidade de ser aquela? Lucas. Então, por esse motivo, nós entendemos também que o livro de Lucas foi escrito por Lucas. Bom, como eu disse, Lucas, ele é um escritor, é o único escritor gentil do Novo Testamento, tá? E provavelmente ele nasceu na Antioquia da Síria, e ele deve ter se convertido ali por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. A gente não consegue comprovar algumas coisas, né, com exatidão, onde ele nasceu, o ano exato, esses detalhes, mas isso são evidências que nós temos ao longo da história, e de pessoas que viveram ali numa época muito próxima de Cristo, tá? Quando o Evangelho foi escrito. E é interessante também que Lucas, ele se apresenta como um historiador, e ele fala que a motivação dele escrever esse Evangelho e os recursos que ele usou são recursos diversos, né? E também ele procurou responder a questões específicas. E a introdução de Lucas, ela convida a nós, que somos os leitores, a considerar essa narrativa, a história dessa narrativa, e como ela é autêntica. Então, conforme nós vamos lendo e estudando esse livro, nós vamos perceber que não se trata de um compilado de informações que um autor simplesmente colocou sobre a vida de Cristo, mas ele mesmo diz que ele organizou isso, e ele passou isso como um tratado a essa pessoa chamada Teófilo, de forma organizada, usando-se de testemunhas oculares e de outros relatos, tá? Até mesmo de mestres e pesquisas, para colocar tudo aquilo que nós vamos ver no Evangelho de Lucas em ordem. Segunda pergunta que deve vir à nossa mente: quem que era o destinatário dessa carta? Bom, a resposta está aí óbvia, né? Ele fala aí, excelentíssimo Timóteo. Agora, quando nós olhamos para esse nome, Timóteo não, Teófilo, né? Eu já estava mudando aqui, né? Ninguém falou nada, né? Era pegadinha, porque se alguém falar amém, alguma coisa tem. Bom, ele falou excelentíssimo Teófilo. Existem aí pessoas que defendem a tese de que Teófilo, a quem Lucas está escrevendo, era na verdade um símbolo e não uma pessoa real. Era, sei lá, algum símbolo que representava um grupo de pessoas e não uma pessoa real. Isso aqui é só ideias, tá? São só ideias, e que essa é uma daquelas ideias mais fracas que nós encontramos. Outras pessoas pensam que ele foi uma pessoa muito rica, que era proprietário de escravos, e o qual ele mesmo tinha
contratado ou pago para que Lucas escrevesse esse livro e alforriado ele, tá? Outras pessoas simplesmente acreditam que Teófilo era alguém rico e que bancou para que Lucas escrevesse esse livro para ele. O que a gente sabe, com certeza, era que Teófilo era um homem temente a Deus, e ele era alguém que estava estudando, sendo instruído na palavra de Deus. Quando você olha, por exemplo, o título que Lucas dá para ele, excelentíssimo, isso também nos dá algumas evidências, de que muito provavelmente ele era de uma classe social mais alta, então provavelmente ele era rico, ou provavelmente ele fazia parte do governo, era alguém de nome, alguém que tinha alguma responsabilidade em alguma área do governo. De um modo ou de outro, nós sabemos então que Lucas era alguém que estava buscando entender, ou Teófilo era alguém que estava buscando entender a fé cristã, o que Jesus veio fazer e quem ele era, e era alguém que tinha posses, tá? E que não era judeu, era um gentil, ok? Então, isso é importante, por quê? Porque quando nós vamos estudar qualquer livro, e nós entendemos quem é o autor e para quem ele está escrevendo, geralmente a gente já começa a entender os propósitos, as razões, o tema do livro e assim por diante. E nós temos aqui então em mãos um livro escrito para gentios especificamente e não para judeus. Bom, quando que essa carta, esse evangelho foi escrito? Nós temos aí algumas possibilidades. A que diz que foi escrita mais recente, mais próxima do nascimento de Cristo, diz que ele foi escrito no ano 59, entre 59 e 63 depois de Cristo, tá? Outros vão dizer entre o ano 70 ou o ano 80 depois de Cristo. E aí também tem uma motivação do porquê que nós dizemos isso, tá? Às vezes vocês acham, ele está falando isso porque não tem nada para falar nesse primeiro texto aqui, né? Nesse primeiro trecho. E não é verdade, né? Tem bastante coisa para ser falada aqui. Mas quando nós vamos pegar um texto antigo, se você começar a estudar como é que esses textos são comprovados como sendo textos autênticos, você vai precisar identificar qual o número de cópias que você tem daquele texto, e quanto tempo levou entre aquele escrito original, o que seria o escrito original, até a próxima cópia. Então, quando você vai juntando esses detalhes, você começa a formar uma imagem daquilo que é de fato real e daquilo que é falso. Para os irmãos terem uma ideia, quando nós olhamos para os escritos não cristãos, não bíblicos, pegar qualquer livro, você fala assim, eu tenho a plena certeza de que, e aí você fala um autor não cristão, que ele escreveu esse livro. Eu estou falando de livros antigos, tá? Quando você compara ele com a palavra de Deus, é um negócio absurdo. Por quê? Entre alguns escritos originais e as suas cópias de livros pagãos, você tem pelo menos 800 anos, e um número de cópias, de 100 cópias, às vezes 200 cópias. Quando você olha para o Novo Testamento, você está falando aí de uma diferença de 100 e poucos anos, e um número de cópias de 2.500. Os irmãos conseguem compreender isso? Não existe nenhum livro no mundo que tenha mais confiabilidade em relação à sua escrita original e às cópias do que a palavra de Deus. E nos últimos séculos isso se tornou ainda mais claro, mais evidente. Por quê? Com as descobertas arqueológicas, nós fomos percebendo que aquilo que estava escrito naquelas cópias antigas, lá do início da igreja primitiva, são exatamente iguais às cópias que nós temos e que foram descobertas há 60 anos atrás. Então, quando você examina esses textos,
você vai perceber que não tem praticamente diferença nenhuma. E quando há diferença, as diferenças não são significativas. São diferenças que tratam, às vezes, de erro de cópia, e não de modificações de cópias. E nós temos pessoas aqui que trabalham em editoras e sabem muito bem do que nós estamos falando. Quando você manda um trabalho, o Tias, ele pode confirmar isso, você manda um trabalho para o diagramador, ele está perfeito, perfeito não, né? Nunca está perfeito, mas ele está bom. E aí o diagramador pega, coloca, diagrama aquele texto, ele devolve para você cheio de erro. Você fala, não é possível, ele copia e cola, como é que ele consegue modificar alguma coisa? Nós não sabemos, tá? Se você descobrir, fale com o Tias, ele vai te dar um prêmio, tá bom? Mas isso acontece hoje, em 2024. Na época em que esses escritos foram escritos, eles eram copiados à mão, eles tinham escribas, pessoas que se dedicavam à cópia exata desses textos bíblicos, que contavam da esquerda para a direita quantos caracteres tinham, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, identificavam a letra que estava ali no centro da página, para que não houvesse erros, e ainda assim havia um ou outro, mas nada significativo, que mudaria absolutamente nada da fé cristã. Então, quando nós olhamos para isso, para esse relato, esse livro foi escrito logo ali depois da morte e ressurreição de Cristo, passaram-se pouquíssimos anos, as testemunhas oculares ainda estavam ali, eram pessoas que viram aquilo que aconteceu. Quando Jesus ressuscita, você vai se lembrar nos evangelhos, Jesus diz que apareceu para mais de 500 pessoas, em ocasiões separadas, distintas. Sabe o que isso significa? Que ele não apareceu para uma pessoa e essa pessoa espalhou, ele apareceu para mais de 500 pessoas, em várias situações, e essas pessoas testemunharam, viram, falaram com Cristo, e aí você então tem evidências ainda mais fortes, de que aquilo de fato aconteceu. Então tudo isso nos leva a enxergar, os relatos que Lucas e os outros evangelhos colocam, como relatos verdadeiros, e não apenas como questões assim, não dá para acreditar nisso. Olha, eu até concordaria com você, que não daria para acreditar nos relatos oculares de pessoas que viram, que disseram que viram a Jesus, se essas pessoas não estivessem dispostas a morrer por aquilo que elas afirmam. Mas o interessante é que o cristianismo, diferente das outras fés, é uma fé em que as pessoas que são as testemunhas oculares, afirmam que viram, estavam dispostas a morrer pelo que viram. Os apóstolos, se estivessem vivendo por conta de uma mentira, eu creio que nenhum deles gostaria de morrer da maneira que eles morreram. Eu creio que Pedro jamais pediria para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não seria crucificado como o mestre dele. Se aquilo é uma mentira, para que eu vou sofrer tanto, Sim, deixa para lá, deixa para lá. Mas as evidências vão nos mostrando que a nossa fé não é na verdade aquilo que as pessoas chamam de fé cega. Deus promete, Deus cumpre, e nós temos então testemunhos de pessoas que viram isso tudo acontecer, e nós não temos razão nenhuma para duvidar de que o mesmo Deus que prometeu a eles, prometeu a nós, vai cumprir como Ele cumpriu a eles. Ok? Bom, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos que esse Evangelho ele faz parte dos Evangelhos sinóticos. O que são os Evangelhos sinóticos? Estou falando palavras aqui diferentes para vocês hoje, Os Evangelhos sinóticos são na verdade os 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos que vão tratar da vida de Cristo. Mas você fala assim, olha, mas nesse texto de Lucas diz isso, no texto de Marcos, o texto de Marcos é menor do que o de Lucas, então ele também fala sobre isso, mas lá ele dá uma outra nuance, uma outra perspectiva. Mateus fala a mesma coisa, mas também com outra perspectiva. Então são perspectivas diferentes de um mesmo acontecimento. Obviamente você vai ver
algumas diferenças, que geralmente as pessoas pensam assim, então isso é contradição. Olha, há uma diferença entre contradição e fatos que um ou outro simplesmente não relataram. Agora, se eles não baterem, aí tem um problema. E o que nós vamos vendo e percebendo, como eu disse, o livro de Lucas é escrito para um público, e ele vai enfatizar aquilo que é importante para aquele público. Ele não vai enfatizar algumas questões que são importantes para o povo judeu, porque ele está tratando do povo gentil. Então ele escreve e traz detalhes que são importantes para aquele público que ele tem em mente, ok? Bom, esse evangelho ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte você vai perceber que trata do nascimento de Jesus, tá? E isso envolve detalhes que os outros evangelhos não trazem. Ele envolve também detalhes sobre a vida de João Batista e seu ministério. Isso aí vai do capítulo 1 até o capítulo 4, tá? E aí depois você vai ver os eventos que ocorreram ao redor da Galileia, depois os eventos que ocorreram ao redor da Judéia e da Pérea, e eventos que ocorreram naquela semana final do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas são as 4 divisões básicas que nós vamos encontrar nesse livro, tá bom? E como eu disse aqui no início do nosso estudo, o Evangelho de Lucas, ele trata-se de uma narrativa, e de uma narrativa abrangente do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Então, dos evangelhos, esse evangelho é o que mais tem detalhes para nós nos focarmos e absorvermos algumas coisas. Bom, como eu disse também no início do nosso estudo, o livro de Atos é a continuação do livro de Lucas. Então, se nós vemos em Lucas o nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo, em Atos nós começamos com a ascensão de Cristo e o desenvolvimento, descida do Espírito Santo, e o desenvolvimento do início da igreja, que é o que nós chamamos de igreja primitiva. Não é porque eles ficavam lá com pedras, caçando dinossauros, nada disso, é porque era o início da igreja, tá bom? Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós estamos vendo então uma continuação do relato do começo do nascimento da vida de Cristo até a sua morte e ressurreição, e aí o desdobramento para que a igreja fosse instituída e começasse a ser disseminada no mundo. E aí eu pergunto, quais são os pontos práticos então que nós podemos tirar desse breve início dessa carta, desse evangelho de Lucas? E eu vou aqui me utilizar, não é original meu isso daqui, tá? Mas eu acho que são pontos pertinentes do pastor Hernandes Dias, que ele colocou no seu comentário do livro de Lucas. Ele fala assim: em primeiro lugar, nós precisamos entender que a fé cristã, ela é universal em seu escopo e verificável em seus efeitos. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, uma coisa que ele está dizendo é que Lucas, ele está admitindo que ele não está sendo original, ele não está escrevendo nada que fosse inédito. Lucas está escrevendo algo baseado em outros documentos, em outros escritos, no testemunho de outras pessoas. Ele também mostra que a fé cristã, ela não é um mito, como as pessoas geralmente por aí acreditam. Eu me lembro uma vez, nós estávamos fazendo uma viagem, e aí nós paramos num local para tomar um cafezinho, e aí eu vi um pai e um filho, um senhor já mais de idade, conversando com seu filho. Se eu não me engano, era Páscoa. E aí o filho estava indignado, falando para o pai: esses crentes aí, meu. E aí eu só ouvindo a conversa: não pode fazer isso, tá bom, irmãos? Mas foi aquela vez só, tá? E aí eu ouvi, a conversa deles ali, e aí o filho falando para o pai: cara, eles acreditam que esse Jesus que viveu, ele deve ter vivido mesmo, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. É loucura. Aí o pai: é loucura. E aí eles trocam de assunto. Assim, por que é loucura? Eu acho que é uma loucura mesmo, acreditar numa coisa dessa é loucura. Bom, o evangelho é loucura para que eles estão sendo salvos. Mas quando nós olhamos
para esses relatos, você não consegue pegar uma pessoa que não se declara louca e afirmar para você que aquilo que ele está vendo aqui é mentira ou é loucura. São relatos, são fatos históricos. Quando nós olhamos para Lucas, nós vemos aqui, talvez, o maior historiador que já houve na face dessa terra. Aquilo que ele coloca nesses dois livros tem uma exatidão tão precisa que nenhum outro historiador consegue colocar. Ele consegue abranger temas tão importantes e buscar esses relatos em fontes primárias, coisas que nós não conseguimos fazer hoje em dia. E aí ele coloca tudo isso de uma maneira que nós podemos ter certeza de que, se nós tentarmos nos convencer de que esse livro está errado, nós vamos nos dar mal. Tem alguns livros escrito pelo... fugiu o nome dele agora. Pois eu lembro. Ele é ele era um jornalista, tem até um filme que foi feito sobre a vida dele. John McDowell, se não me engano. O que acontece? Ele buscou estudar a palavra de Deus para provar que não tinha como, que isso aqui era ridículo. Ele começa a ir estudar, e aí ele descobre que, na verdade, não tem como isso aqui não ser verdadeiro. E aí ele se rende a Cristo. E hoje ele prega o Evangelho, né? E escreveu alguns livros, né? Mais do que um carpinteiro, é um livro que ele escreveu, tentando demonstrar como de fato a palavra de Deus é exata. Ok? Lucas também deixa claro que os outros escritores aqui, que vieram antes dele, e aí muito provavelmente nós temos Mateus e Marcos, que devem ter sido escritos antes do livro de Lucas, estão servindo como base para ele também, além das testemunhas oculares, tá? E Lucas, ele está aqui fazendo aquilo que nós chamamos que é subir nos ombros de gigantes. Por quê? Eu disse no início que Lucas, ele não era um cristão de berço, ele foi salvo, ele era um gentil que foi salvo, muito provavelmente pelo ministério de Paulo, e assim sendo, ele precisava recorrer a pessoas que vieram antes dele, a esses outros escritores bíblicos e até não bíblicos, e essas testemunhas oculares que dariam a vida por aquilo que elas viram. Em segundo lugar, a fé cristã, ela não é um conjunto de fábulas inventadas pelos homens, mas fatos testemunhados pelos servos da palavra. Então nós já abordamos isso de uma forma um pouco mais profunda, mas o que fica evidente para nós é que, de fato, aquilo que nós vamos estudar nesse evangelho não são coisas tiradas do chapéu. Nós conseguimos ir e estudar e verificar aquilo que foi colocado ali. É muito interessante que lá no livro de Atos, acho que seria até interessante os irmãos virem ali. Não, deixa, senão vai ficar muito tempo aqui, né? São muitos capítulos. O autor Lucas, ele descreve, e ele vai dando nome, ele vai dando a idade, quando que aquilo aconteceu, qual situação estava acontecendo naquela época. Então você consegue pegar registros históricos e olhar, que não são a Bíblia, e comprovar de fato, isso aconteceu naquela época. E alguns historiadores, eles começam a falar, não, isso aqui não pode ter acontecido, então a Bíblia está errada. E aí o tempo vai provando que não. E eles voltam atrás e falam, olha, de fato, a Bíblia registrou corretamente, e nós é que tivemos aqui um equívoco. Isso acontece assim, vez após vez. Bom, em terceiro lugar, a fé cristã, ela foi revelada por Deus, e ela foi registrada por homens santos de Deus, e Deus se utilizou de um recurso, que nós chamamos na língua portuguesa de inspiração, que na verdade a tradução original daquela palavra seria
a palavra de Deus é inspirada por Deus a essas pessoas. Então elas escrevem não de forma particular e única, daquilo que vem da mente delas, mas daquilo que Deus inspira para elas, mesmo que elas mantenham as suas características literárias. Então uma pessoa, ela escreve da maneira que ela escreveria normalmente. Sabe quando vão te dar um golpe no WhatsApp, e aí a pessoa está se passando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu irmão, e te manda aquela mensagem, né? Por exemplo, seria muito estranho eu mandar uma mensagem para a Paola: oi minha querida. Não vai dar certo, né? Eu sou um pouquinho mais direto no WhatsApp, e os irmãos podem comprovar isso com ela. Mesma coisa eu e meu pai. Se meu pai me mandar: bom dia meu filho, olha como você está, eu falei: alguma coisa está errada. E isso acontece aqui. Quando nós olhamos para a questão de como nós nos referimos, né, nós vamos ter uma clareza de que, olha, não é dessa maneira que as coisas de fato aconteceram, tá? Então, quando nós vemos aqui que Deus, Ele trabalha por meio dessas pessoas, Ele faz mantendo as características de cada uma delas. Paulo tem um estilo, Lucas tem outro estilo. O estilo de Lucas, até por isso nós acreditamos que Teófilo deveria ser alguém de um alto poder aquisitivo e da corte, porque ele escreve com um grego muito mais elaborado. Se você pegar as cartas de João, elas são simples. Você começa a estudar grego, você pega a 1 João, você fala: nossa, sou bom demais. Você começa a ler ali, é muito simples. Aí você pega Lucas e fala: não sou tão bom assim. Aí você pega Hebreus e fala: eu não sou nada bom, né? E a mesma coisa é quando nós vamos olhar para a Bíblia. Deus, Ele se utiliza de pessoas e dos seus estilos para escrever a sua palavra para nós, tá? Então Lucas, ele se torna um historiógrafo, né, da história de Jesus, e ele vai desde o início, e ele vai percorrendo ali até o final da vida de Cristo, e depois da sua ascensão, e também o livro de Atos, tá? As fontes que Lucas usa para escrever, como eu disse, são fontes documentais e oculares, tá? Então, o que é importante nós sabermos também, e não tentarmos fugir dessa realidade, é que quando nós estudamos os evangelhos, nós vamos perceber que a tradição oral era comum. Irmãos, olha, os gregos antigos, eles começaram a reclamar da escrita, porque com a escrita nós nos esqueceríamos daquilo que nós jamais deveríamos esquecer. Então a memorização, naquela época, isso falando de 800 anos antes de Cristo, ela era tão importante, porque era o meio pelo qual as pessoas guardavam as histórias, e eles se utilizavam de poesia para fazer isso. Porque por meio da poesia, por meio daquilo que é belo, você consegue não só ensinar o que é necessário, fazer com que a pessoa memorize, mas também abordar questões de virtudes, questões de vícios. Você consegue usar aquilo que é memorizado, não como um fim em si mesmo, mas também como um meio. E aí com o advento da escrita, as pessoas passam a simplesmente não memorizarem mais nada, e elas começam simplesmente a escrever, a registrar, até que hoje em dia elas não fazem mais nem isso. E aí vai da escrita para aquilo que é digitado, que é falado no WhatsApp, né? Você vai lá e grava um áudio, que você não escreve mais, e daqui a pouco ninguém sabe mais escrever. Basicamente isso. Eu não sou profeta, né? Mas cuidado. Então, o que acontece aqui é que nós temos a tradição oral, que era passada para essas pessoas. Lá no Shema, em Deuteronômio 6, os judeus deveriam aprender e ensinar os seus filhos por meio da inculcação, quer deitado, de pé, sentado, eles deveriam guardar isso, a lei de Deus, recitar essa lei de Deus continuamente, deveriam voltar à lei de Deus continuamente. Bom,
Lucas, então, ele escreve sobre essa salvação que vai ser encontrada somente em Jesus, mas que está disponível a todos nós, e eu falo todos nós porque nós somos também gentios. Em quarto lugar, a fé cristã, ela precisa ser abraçada com plena certeza. Ela precisa ser abraçada com plena certeza. Teófilo, ele já estava sendo instruído na verdade. E o propósito de Lucas aqui, em enviar esse livro, é de proporcionar a Teófilo a plena certeza, a plena convicção nas verdades que ele já havia abraçado. Então o que Lucas está fazendo é escrever um texto que vai servir como defesa da fé dele. Fala assim: olha, Teófilo, aqui está um tratado que diz por A mais B que aquilo que você crê é de fato verdadeiro, que você pode confiar, que não há sombra de dúvidas que aquilo que está escrito nesse livro de fato aconteceu. Eu concluo aqui com as palavras do teólogo Leon Morris, quando ele diz assim: o impacto principal desse prólogo aqui, desse início de Lucas, é que o cristianismo é verdadeiro e é capaz de ser confirmado mediante a investigação daquilo que aconteceu. Nós estamos lidando não meramente, e eu não falo isso de uma maneira para rebaixar o autor, com um escritor bíblico, mas um escritor bíblico que é um historiador, e que o mundo reconhece a capacidade e esse escrito que ele fez. Ok? Irmãos, o nosso tempo já se foi, já são 10 horas. Para nós não dividirmos em pequenos grupos, eu encorajo os irmãos, nesses próximos 10 minutos aqui, simplesmente a olharem essas perguntas que nós vamos colocar aqui, e talvez com a pessoa que está do seu lado, não precisa mudar de lugar, nada disso, tá? Converse um pouquinho com ela, respondendo a essas perguntas que foram colocadas, que serão colocadas aí na tela. Eu vou ler essas perguntas. De que forma o reconhecimento de Lucas sobre as obras anteriores, os trabalhos anteriores, contribui para a nossa compreensão da fé cristã como uma realidade e não como mito? De que forma que o reconhecimento de Lucas sobre essas obras anteriores, que ele faz uso, contribui para a compreensão de que a nossa fé é uma realidade e não um mito? Como a ideia de subir nos ombros de gigantes pode inspirar nossa própria jornada de fé e estudo nas Escrituras? Percebe, talvez você fale assim: olha, eu não sei tudo isso aí, eu não sei nem como começar. Pois bem, existiram várias outras pessoas que já estudaram, que dedicaram a sua vida a esses estudos. E a partir do momento que você se apropria do conhecimento deles e os exponencia, você está subindo no ombro deles. E aí você consegue declarar isso às outras pessoas também. Por que é importante para nós hoje saber que a fé cristã se baseia em fatos testemunhados e não em fábulas? Isso aqui é uma tarefa que você pode fazer na sua casa. Realmente discutir ali por quê. Por que é tão importante nós termos a plena convicção de que aquilo em que nós acreditamos não são fábulas? Como é que isso vai nos afetar na maneira que nós vamos compartilhar o nosso evangelho? Porque se você não tem certeza daquilo que você crê, você fica com receio de falar para os outros. Aí as pessoas vão te questionar, você não vai saber responder, e aí você não fala nada. Então, se você souber ter convicção, você não vai tremer ali na base e vai falar a verdade. Pergunta número 4, como a abordagem meticulosa de Lucas para registrar a história de Jesus, auxiliada pelo Espírito Santo, influencia a nossa confiança na precisão e na autoridade do Evangelho de Lucas? Olha, irmãos, essa resposta tem muito a ver com aquilo que nós dizemos, que nós de fato acreditamos que a palavra de Deus, que a Bíblia
é a palavra de Deus e não simplesmente contém a palavra de Deus. O que nós vamos ver no Evangelho de Lucas é que a Bíblia é a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha para nos revelar, e Ele achou necessário que nós recebêssemos tudo que está ali naquele Evangelho, inclusive a genealogia de Jesus. E nós vamos ver a genealogia de Jesus. O próximo slide, por favor. Isso. Pergunta 5. Como a ênfase de Lucas na salvação disponível a todos os povos desafia e expande a nossa compreensão do Evangelho? Percebe? Você não é a última bolacha do pacote, mas você é um gentil que mora no Brasil em 2024 e o Evangelho te alcançou, por isso que você está aqui. E nós temos uma responsabilidade como detentores desse Evangelho, de compartilhá-lo também com outras pessoas. E pergunta número 6, qual o papel da investigação e do conhecimento na obtenção da plena certeza na fé, conforme exemplificado por Lucas? Como é que nós podemos buscar essa certeza em nossa própria vida espiritual? Isso é uma pergunta prática. Você leu e não entendeu, o que você faz? Fecho, procuro no Google, pergunto para o pastor ou esqueço? Não, você vai lá e vai examinar, você vai estudar, você vai ler, você vai perguntar para o pastor, vai perguntar para um irmão mais velho, para alguém que tem experiência, alguém que às vezes nem é mais velho, mas tem o conhecimento. Você vai ler artigos, vai ler um comentário bíblico, vai tirar suas dúvidas, vai perguntar no Google, no chat GPT ou em qualquer outro, mas você vai atrás, você não vai se contentar, porque quando pedirem a razão da esperança que há em ti, você tem que estar preparado para dá-la. Se você não estiver, saiba que a outra pessoa provavelmente está vivendo a realidade de um mito ou de alguma outra coisa, de uma fábula, e que o destino dela, muito provavelmente, não é o mesmo que o seu. Então, irmãos, essas perguntas são perguntas importantes para nós refletirmos. Eu sei que nós não teremos tempo suficiente aqui hoje, mas que os irmãos possam guardar e levar essas perguntas ao longo da semana, ou nos próximos 10 minutos discutirem aí com as pessoas que estão ao seu lado, ok?